Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma sessão. Muito obrigada. Convido a todos a juntarem-se ao nosso grupo para darmos início à sessão. Mais uma noite maravilhosa. Várias coisas acontecendo no mundo e nós aqui plantando mais uma semente neste mundo material para que em breve germine e possamos colher os frutos para uma evolução material, espiritual e moral. Com este intuito, novamente, assim como fizemos na sessão anterior, deixo à disposição este espaço para que qualquer membro de qualquer fraternidade sugira um tema para que possamos trazer à tona aqui, neste momento, e que todos que possam contribuir para esse tema também se pronunciem. Muito obrigado. Ser de Luz 1. Boa noite a todos. É com muito prazer que venho aqui falar pela primeira vez sobre a nossa fraternidade. Estamos bastante distantes aqui da Terra Brasilis. Nossos principais membros ficam bastante distante daqui, mas sabemos que isso é fisicamente. Sabemos que energeticamente todos pertencemos ao mesmo plano. E é esse interessante assunto que trago aqui para que possamos debater um pouco sobre os planos materiais, espirituais e mentais e como esses planos se interagem. Acho que é importante trazermos esses conceitos de forma que num passo seguinte, os seres humanos, com o conhecimento desses planos, sabendo como funcionam os planos, possam estar preparados para as mudanças que estão sendo propostas na nova era. Sabemos das reuniões que participamos da espiritualidade, dos grandes mestres ascensionados, que mudanças ocorrerão, não nos conceitos e na dinâmica dos planos, mas sim no acesso a esses planos. Hoje, os acessos são bastante limitados, principalmente para os seres humanos que se encontram no planeta Terra. Porém, é importante mencionar que existem meios de acesso dos seres humanos aos planos, além do plano material. Isso é importante dizer. Então vamos por parte. Vamos falar dos conceitos dos planos. Digamos que no mesmo espaço físico, no caso do planeta Terra, existem vários planos e esses vários planos se interagem. Há uma interação muito grande entre eles. Temos o plano material, onde tudo acontece para os seres humanos. Podemos dizer que é o plano dos 5 sentidos. Porém, temos planos como o astral, que nada mais é do que uma dimensão diferente do plano onde vivem os seres humanos. O plano astral fisicamente compartilha os mesmos espaços dos seres humanos. Porém, como se trata de outra dimensão, as vibrações energéticas na qual se manifestam são diferentes. Então, é possível se conviver em 2 planos diferentes no mesmo espaço físico. Para deixar isso mais claro para os seres humanos, é como se fossem ondas ou energias diferentes que dividem essas dimensões. Então, na dimensão humana, a visão e a audição dos seres humanos trabalham numa determinada frequência. E no plano astral, a visão dos seres que vivem nesse plano diferem porque trabalha numa outra frequência. É por isso que a maioria dos seres humanos
ainda não consegue visualizar os seres do plano astral, com algumas raras exceções que chamamos de médiums, por terem uma capacidade de visão ou audição, além do espectro normal que o ser humano atinge. Essa é a explicação porque algumas pessoas conseguem visualizar seres de outros planos e a grande maioria não consegue. Quando falamos que mudanças ocorrerão na nova era, é que mais pessoas terão capacidade de visualizar imagens com um espectro maior de frequência. Em resumo, as pessoas da nova era poderão ver espíritos. Poderão se comunicar com mais facilidade com os espíritos. Para tanto, claro que as pessoas terão em seu DNA características diferenciadas que serão dadas a essas pessoas no momento do seu plano reencarnatório, que já falamos muito a este respeito. Sendo assim, gostaria de perguntar se algum outro espírito de luz quer complementar esta questão para que possamos dar um embasamento adequado para, num segundo momento, falarmos mais o que ocorrerá na nova era. Ser de Luz 2. Como dito pelo nosso companheiro, tudo se trata de espectros, faixas espectrais, tanto de visão quanto de audição, que são diferentes. Tudo no mundo é energia. Como sabemos, vivemos num mundo movido por energia. Posso ir mais além. Vivemos numa galáxia ou numa galáxia dentro de um grupo de galáxias, e todo este montante de astros são movidos por energia, por vibrações. Considerando esta questão, podemos dizer que tudo está interligado. Todos os universos, todas as galáxias, todos os planetas estão interligados por conta das energias, das vibrações. Então, o tempo e o espaço são permutáveis a partir das energias. Nada mais são do que diferentes níveis energéticos em vibração. Fazendo esta consideração, é mais fácil de entender que, no mesmo espaço como no planeta Terra, temos convivendo um número grande de seres, só que esses seres convivem em dimensões diferentes. Dimensões que são segregadas por ondas, por faixas de frequências diferentes. Os seres humanos vibram numa energia mais densa. É por isso que a matéria dos seres humanos pode ser tocada, por conta da densidade da matéria. Já os seres que se encontram em outras dimensões, como no plano astral e no plano espiritual, são feitos de matérias mais sutis, menos densas. Portanto, numa faixa de energia diferente em termos de visão e em termos de audição. Então, no cômodo em que se encontram os nossos amigos, Mestre Tanaka e o aparelho, existem vários seres de vibrações diferentes compartilhando o mesmo espaço. Porém, não há interação entre esses seres por conta dessas diferenças de frequências. Os seres de luz são seres diferenciados por possuírem uma matéria ainda mais sutil que os seres do plano astral e também trabalham numa faixa de visão e audição mais diferente ainda,
muito superior. Esta sutileza, esta vibração diferente, atingida pelos seres de luz, só podem ser atingidas quando existe um grau mais elevado que vai se conquistando com ações, tanto no mundo material quanto no mundo astral. Então, quanto mais ações positivas o ser humano ou o ser no plano astral consegue vibrar ou aprender a vibrar, maior é o grau de evolução espiritual. Sendo assim, quando um ser humano está vibrando numa determinada frequência, ele sofre influências de seres que vibram nesta mesma frequência. Pois se você vibra no bem, você receberá influências de seres do plano espiritual, do bem. Se você vibra uma energia mais densa, negativa, você só vai conseguir atingir seres cuja energia seja equivalente à sua energia, ou seja, do plano astral. Basicamente, esta é a definição. Eu acho que foi isto o que o nosso companheiro queria que fosse transmitido aqui. Dando continuidade, sabemos que, por exemplo, o Senhor Mestre Tanaka e o Senhor Aparelho nos permitem a utilização deste corpo físico para que nós nos comuniquemos. Mas isto só é possível por conta das vibrações dos corpos físicos de ambos. E essas vibrações só foram atingidas por conta de atos e pensamentos que eles vêm tendo durante a vida. Sendo assim, essas vibrações positivas é que nos permitem estarmos em contato com eles. Hoje em dia, muitas poucas pessoas têm esta capacidade. Mas é importante dizer que não existem pré-requisitos físicos para que esta comunicação seja atingida. Ou seja, a comunicação entre os seres humanos e os seres de outros planos pode ser realizada por qualquer ser humano. Basta-se ter o conhecimento adequado e vibrar na energia adequada para isso. Se vibrar na energia mais densa, negativa, vão captar comunicação dos seres do plano astral. E se a vibração for mais sutil, vão captar a comunicação dos seres de luz. Falando um pouquinho mais sobre esta questão, é importante que, para que esta comunicação seja feita, a relação entre o ser humano e os outros planos deve ser aumentada devidamente para que seja realizada. Hoje sabemos, e já comentamos nas nossas sessões, que a maioria dos seres humanos tem uma relação muito pequena com os outros planos. Praticamente isso se resume ao que é chamado de cordão de luz ou cordão de prata, porque apenas uma pequena dose de energia é o que liga o ser humano a esses planos. Já no caso, tomando como exemplo novamente o Senhor Mestre Tanaka e o nosso aparelho, podemos dizer que o cordão de luz de ambos é muito mais do que um cordão. Digamos que é um tubo de luz com dimensões relativamente extensas. Esta extensão do tubo de luz permite que uma energia maior seja trocada entre eles e o plano da luz. Desta forma, a comunicação fica muito mais fácil. A interação também com o plano astral e espiritual
se torna muito mais fácil. Para os seres da nova era, o cordão de luz vai se estender para ser um tubo de luz, como no nosso exemplo. E a maioria dos seres humanos, ou uma quantidade muito maior de seres humanos, terão acesso ao mundo espiritual. Para que se entenda isso, as crianças, os recém-nascidos, possuem um canal de luz bastante extenso e, através disso, é possível a proteção do plano espiritual para com as crianças e os recém-nascidos, que vocês chamam de anjos da guarda. Conforme a idade vai avançando, este canal de luz tende a diminuir por conta de crenças, preconceitos, medos e outros sentimentos humanos que vão absorvendo através da consciência coletiva da humanidade. E por conta desses preconceitos, crenças e outros sentimentos negativos, este tubo de luz vai cada vez mais diminuindo e, por consequência, a comunicação entre os espíritos e o ser humano vai se tornando cada vez mais difícil. Mesmo a comunicação através de intuições vai se tornando cada vez mais difícil. Em alguns casos, isso acontece até de uma maneira pior ainda. Por conta de ações e atos, além da comunicação com os seres de luz ficar diminuta, a energia emanada vai se tornando cada vez mais densa. Isso possibilita o acesso de seres do baixo astral, que em sua grande maioria é formada de espíritos que vocês na Terra chamam de obsessores. E assim, eles passam a tomar conta dos seres humanos, influenciando ainda mais a vibrarem negativamente. Ou seja, são espíritos de uma energia densa que procuram seres humanos para satisfazer as suas necessidades ligadas ao corpo físico. Em sua maioria, são vícios como bebidas, drogas, sexo. Então, esses seres influenciam os seres humanos a continuarem os seus atos e as suas atitudes degenerativas. Esses seres que estão atrás de bebida instigam os seres humanos a consumirem mais bebidas para satisfazer suas energias mais densas. E há um ciclo vicioso neste caso, que cada vez mais faz com que o ser humano fique com a energia cada vez mais densa. É por este motivo que a cura para um viciado é tão complicada, porque podemos dizer que é um ser humano lutando com vários seres de energia densa para se livrar do vício. Portanto, para que essa energia seja modificada a ponto de não ser mais atingida por eles, é necessária uma força de vontade muito grande do ser humano para tomar atitudes, realizar ações para que sua energia se eleve. Este é o mecanismo regente entre os mundos material, astral e espiritual. Por um outro lado, a fé, a oração e a meditação são ações que conseguem elevar a energia do ser humano, possibilitando então a comunicação e a influência de espíritos de elevada energia para o auxiliar. Então, veja que todo o mecanismo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, funciona da mesma forma, através de energias.
através da vibração. Se os seres humanos da atualidade entendessem esse mecanismo e agissem de forma a sempre buscar energia positiva para a sua evolução, entendemos que o mundo material poderia ser muito melhor. É por este motivo que a espiritualidade decidiu então que alguns seres selecionados mantenham seu tubo de luz durante mais tempo, de forma que possam cada vez mais se defender do mundo astral ou das atitudes de outros seres humanos ou do seu ambiente, de forma a não permitir que o seu tubo de luz se diminua. Não somente nas fases iniciais de suas vidas, como recém-nascidos ou durante a infância, mas durante toda a vida desses seres humanos. É desta forma que a espiritualidade viu que seria o mais adequado para essa evolução espiritual. Porém, novamente, como já dito, apesar da constituição física dessas pessoas permitirem que esse tubo de luz permaneça no seu tamanho original, desde a infância até o seu último suspiro, se o ser humano tiver ações negativas, o mecanismo irá funcionar da mesma forma, ou seja, esse tubo de luz irá diminuir se as ações que forem tomadas por esses seres humanos forem negativas. Portanto, mesmo para o ser humano definido com uma característica especial, se ele não for correto em suas atitudes, terá seu tubo de luz diminuído. É o que vem ocorrendo com algumas pessoas que tinham em seu plano reencarnatório uma bonita missão de liderança, de evolução no mundo espiritual, e acabam atingindo a negatividade por conta de cobiça ou por conta de ego e outras tentações do mundo que fazem com que esta energia seja diminuída. Como os espíritos não podem influenciar no livre-arbítrio das pessoas, nada é possível fazer a partir do mundo espiritual. E é por isso que estas sessões são tão importantes para a evolução da humanidade. O objetivo dessas divulgações é conscientizar estes seres humanos, que vieram com um plano reencarnatório tão bonito e bem definido, que não se desviem do caminho do bem e não deixem diminuir esse tubo de luz. Esta é a grande questão. Mentor. Bom, creio que as informações aqui expostas foram muito importantes e ajudarão a plantar mais uma semente para que os seres humanos busquem a evolução espiritual. É importante chegarmos no nível energético que não mais se necessite passar pelas provações aqui no plano físico. Por isso, as encarnações frequentes para cada espírito têm como objetivo o atingimento do nível espiritual elevado o suficiente para que não seja mais necessário novas encarnações no planeta Terra. Muito bem. Agradeço novamente a todos por esta sessão. Espero contar com todos vocês nas próximas sessões. Que assim seja, graças a Deus.